certo, pastor? Tudo bem, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Pra cá, professor? Pra cá? Não, tô precisando da tomada. Ah, desculpa. Daqui a pouquinho eu vou precisar daqui. Oi? Ah, tem tecnologia aí? Vai ser cedo, né? Vai ser cedo. Lá vai mostrar o caminho, né? Para os filhos. Você levou a sério isso mesmo? Arrisca. Pois é. Eu disse que eu já amo esse meu pai. Ai, que coisa boa. Mas olhando pra você. Tá olhando, tá atento. Agora você chamou a atenção dele. Olha, ela tá atenta em tudo. Vai ser fazer bagunça. Deixa eu brigar com você. Bem, nós vamos dar início à nossa aula. E hoje, eu começo já a falar que hoje é a nossa penúltima aula, semana que vem a gente encerra com a apresentação dos trabalhos, né? Hoje a gente vai mostrar já de imediato as consequências ou os impulsos que esse profetismo, a partir do século VIII, que a gente tem sempre frisado aqui, enfatizado, né, o século VIII como ponto de partida, né, desse profetismo que a gente vai admirar, que a gente vai reconhecer a importância para a própria história, a história de Israel. E a gente vai ver esses impulsos que esse profetismo provocou. Quando a gente fala de impulso, a gente já quer realmente falar de mudanças. Mudanças que vão ocorrer dentro da própria história da nação. Então, não é um profetismo vazio, boa noite, não é um profetismo retórico, não é um profetismo como, por exemplo, os funcionários públicos, né, que a gente se referiu àqueles profetas que trabalham para o sistema e, por estarem engajados no sistema, não podem se opor ao sistema, né? Porque o risco é muito grande, né? De ser mandado, de perder o seu espaço. Os profetas individuais, né, em contrapartida a esses Nebiim, esses profetas eles são categóricos, eles não têm compromissos com o sistema. O compromisso deles já é com a palavra, com o chamado, com o chamamento, né? Como a gente fala. Eles receberam um chamamento que é o que justifica suas ações, suas atitudes. Enquanto que os Nebiim, o Nabi, os profetas que a gente colocamos aqui como funcionários públicos, esses que trabalham para o culto, trabalham para o templo, trabalham para o palácio, para os santuários, trabalham dentro do sistema desse período que a gente está retratando, esses profetas, diferentemente, né, eles justificam aquilo que falam em cima dessas autoridades. Autoridade do rei, autoridade do templo. E os profetas individuais, como Amós, Isaías, Joséias, Miqueias e os demais profetas, escritores do Antigo Testamento. Eles não têm, a gente já falou isso, eles não têm
o templo para fundamentar o que eles dizem. Eles não têm o rei ou o palácio para autorizar o que eles falam. Eles não têm. Eles não têm. Então, a autoridade deles está fora do sistema. A autoridade deles vem pelo chamamento. É o Senhor. Né? Aí lembra muito Isaías 6. Né? A quem enviarei? Né? Aí Isaías, lá naquele momento do seu chamado, ele se dispôs, né, a fazer o que Deus queria. Então, a gente bateu muito nessa tecla para diferenciar esses profetas individuais dos outros profetas. Mas, tudo que eles falaram, tudo que eles disseram, a gente na aula passada falou, né, dos elementos essenciais na estrutura da fala desses profetas: o anúncio e denúncia. Então, eles anunciam, né, e denunciam as injustiças, denunciam a desobediência, né, as leis. Exatamente, eram críticas ao sistema, diretamente ao sistema, mas também ao povo. Ninguém ficava fora da crítica desses profetas. Eram denunciadores, eles denunciavam. A gente viu o exemplo aqui, para mim é um exemplo mais notável de denúncia, de um profeta que não tem medo de falar. A gente viu Amós fazer isso, né? Mas a gente vê Isaías no capítulo 7, né? Que a gente viu aqui, quando ele chega diante de Acais e ele encara Acais. E Acais não quer saber do que Isaías fala, mas Isaías, mesmo assim, né, é duro com o rei Acais. Então, eles denunciam mesmo e eles não têm medo, eles não recuam desse chamado. E eles levam isso até as últimas consequências. Todos eles, sem exceção. Quando a gente lê a história desses profetas, sem exceção, os profetas escritores, os individuais, esses profetas vão até as últimas consequências da missão deles. Não tem medo. Então, a gente vê pela tradição veterotestamentária desses profetas, a tradição vai dar essa informação, né? Que foram cerrados ao meio, foram banidos, foram mortos. O próprio Jeremias, né, foi lançado num poço, foi amarrado em outra ocasião numa coluna do templo, foi exposto, humilhado. Profeta Jeremias. Então, a gente vê essa diferença. Então, eles vão até as últimas consequências. Mas todo esse trabalho, toda essa ação, toda essa atividade desse profetismo não ficou jogado, né, no ar. Não foi uma coisa romântica, legal de se ver e tal. Não. A atividade, a ação desses profetas trouxeram resultados, mudanças, impactaram, mudaram a forma de se ver a religião, a forma de encarar a berite, que é a aliança, né, que a gente falou aqui, do direito divino, mispat, a justiça. Então, houve, de fato, uma mudança religiosa. E isso, a história, ela nos mostra. Então, hoje, nesses primeiros minutos, eu quero falar desses impulsos. Como que isso vai mudar a religião de Israel. Agora, esses impulsos, eles estão na contramão da religião oficial. Esses profetas não têm, volto a dizer, eles não têm o apoio da religião oficial. Eles estão nadando contra a correnteza, tá?
Eles estão indo na contramão do sistema. Isso aí não podemos perder de vista. Por isso que o custo ele é elevado, mas o resultado é importante. A gente colocou aqui que esses impulsos teológicos, que esse profetismo trouxe para a religião de Israel. Aí eu vou falar do primeiro, porque a ideia da universalidade e potencialidade, olha, universalidade e potencialidade da concepção de Deus. Aí eu falei lá nos primeiros momentos da nossa matéria, eu tomo aqui novamente alguns desses pontos. Por exemplo, quando eu falo da concepção de Deus, e já é hora da gente, a gente já comentou alguma coisa na aula passada e a gente já vai fechar isso. Aquela ideia monolátrica de Deus, lembra? Né? Quando que vai chegar o teísmo? Quando que a nação de Israel vai ver Deus como um único Deus? Que não existem outros deuses, não há outras divindades. Esse Deus ele é único, é criador de todas as coisas, né? É o Deus criador. Então, esse é o momento. É o momento como resultado desses impulsos teológicos que os profetas provocaram. E o primeiro impulso é esse, é a mudança dessa concepção de Deus. Eles passam agora, é lógico, isso não é da noite para o dia, isso é um processo lento, mas vai acontecer. E acontece por causa deles, dos profetas. Então cai essa ideia de outras divindades. A partir de um dado momento, e é o momento do exílio babilônico, a gente está no século VIII, mas só vai acontecer no século VI, quando isso já vai se estabelecer enquanto concepção de Deus. E uma dessas concepções é que Deus, ele é único. Então não há outra divindade. Então eles saem da... Se havia um politeísmo na região da Mesopotâmia, né? Lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão para que ele saísse da terra dele, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. E a religião mesopotâmica é uma religião politeísta. Isso significa muitos deuses. Ali, de acordo com a tradição bíblica, ali era o El que chama, né? que chama Abraão, que dá uma missão a Abraão, que aparece a Abraão. Só que El não é nome de Deus, né? Aí é o termo no hebraico singular. No hebraico é somente isso aqui. El. Esse aqui é o termo singular para Deus, um substantivo. El, Deus. Ok? Desse nome virá a forma, digamos assim, plural, que é Elohim, ou Elohim. Então, a gente tem também... Eu vou botar aqui como se escreve no hebraico. Elohim, ou Elohim. É porque o H, em português, ele não é aspirado. Né? Diferente, por exemplo, no inglês. O H no inglês é aspirado. No hebraico é aspirado. Então, a gente falaria apenas Elohim, porque esse H não é aspirado. Mas o certo é Elohim. Então, Elohim, aqui é Deus, e aqui é a forma, vamos colocar coletiva, né? Tá, plural. A forma plural de Deus. Então, El, Elohim, é o que se apresenta a Abraão. E Abraão, então, ouve. E ele atende, né, porque ele acredita nessa divindade que ele chama. Mas só que naquele momento, você tem trocentos deuses. E entre eles, El. Eu estou falando dentro daquele contexto cultural, como aquelas pessoas viam. Não estou falando que existiam deuses. É igual hoje. Oi? É igual hoje.
Como assim? As pessoas acreditam que existem vários deuses até hoje. Sim, ainda tem, né? Algumas religiões que são panteístas, né? Politeístas. Ó, se for um deles, por favor, não posso atender. Coletivo, né? Coletivo plural, de Elohim. Bereshit bara Elohim. Estou falando em hebraico com vocês. No princípio criou Deus. Só que é Bereshit bara Elohim. Ha-eretz veshamarim. Criou os céus, veshamarim, e ha-eretz, e a terra. Então veja, aparece ali o Elohim, não El, no primeiro versículo de Gênesis, né? Então, naquela caminhada de Abraão, já do capítulo 12 em diante, a gente falou isso. Ele passa a venerar uma divindade em detrimento de outra. A gente já viu isso aqui. Ele é fiel àquela divindade. Qual divindade? El. Ele é fiel a El. E ele vai fazer isso. A Elohim, a Deus, Deus de Abraão. A partir desses impulsos teológicos, da concepção, tanto da ideia de potencialidade como universalidade, né? Isso, a partir desses impulsos, isso vai, esses impulsos vão provocar uma mudança nessa concepção de Deus. E é aqui. Quando acontece o exílio babilônico, é um momento trágico para a nação. Porque décadas, ou algum século atrás, ou mais do que um século, caiu o reino do norte, Israel, diante dos assírios. Em 722 a.C., 722, os assírios, eles vão dominar a região do norte, reino do norte. Então, Israel não existe mais como um reino independente. E, agora, em 586, vai cair o reino do sul, Judá. 586 é a vez do reino do sul cair. Judá. E muitos foram deportados para a Babilônia. Houve 3 grandes deportações no reino de Judá. Vê, 722 antes, Israel, acabou a história de Israel. Agora é a vez de Judá. Nabucodonosor chega, já não é mais a Síria, agora o grande império mundial é a Babilônia, e os babilônios vão chegar e vão acabar com a brincadeira agora do reino do sul, que é Judá, que tem lá o trono ainda, os descendentes de Davi. E ocorrem ali as deportações para a Babilônia. Que ele entra quem? Não, o templo é no sul, o templo é em Judá, em Jerusalém. Não. O Reino do Norte não tem templo, o templo fica em Jerusalém. No Reino do Norte eles vão levantar santuários depois, né? 586, 587 é a queda do Reino do Sul, em definitivo, tá? Mas eu vou botar aqui as deportações, porque eu acho legal para vocês saberem. Deportações para a Babilônia, tá? Esse momento é um momento muito importante para a história, por isso que vale a pena eu colocar isso. Babilônia. Deportações para a Babilônia. Aí vocês vão sempre lembrar disso. A primeira ocorreu em 598. 598, 597. Nessa de 598 e 597, foi quando eles sitiaram Jerusalém, tá? Eles não entraram diretamente em Jerusalém, eles sitiaram a cidade de Jerusalém
E foi nesse momento que Jeconias, o rei, foi levado deportado para a Babilônia. Tá? A segunda deportação, ela ocorre em 587. 587. Essa deportação, a segunda em 587, foi quando eles entraram em Jerusalém e destruíram o templo. Veja, quase 10 anos antes, eles sitiaram Jerusalém. E levaram muito tempo para entrar na cidade. Aí quando a ordem vem do Nabucodonosor, eles entram na cidade de Jerusalém e destroem o templo. Aqui eles levaram um grupo para a Babilônia, nesse grupo estava o rei, Jeconias. Aqui, na segunda deportação, eles também vão levar um outro grupo de cativo, para a Babilônia. E 582, a terceira, 582, é a terceira e última deportação. Aqui é quando eles destroem em definitivo, arrasaram, né? Em definitivo, todo o território de Judá. Em 582. Nabucodonosor acaba com a brincadeira em definitivo. Então, houve 3 períodos de deportações diferentes. Essas deportações a gente fala assim, Golá babilônica, né? Porque Golá é o exílio, né? Em hebraico. Então, a Golá babilônica, ela ocorreu em 3 etapas diferentes, e nessas etapas houve inúmeros deportados. A nação toda foi para a Babilônia, foi exilada. Não. Só foram para a Babilônia aqueles que poderiam ser úteis para o imperador Nabucodonosor. Ele fazia isso. Isso era uma tática, uma estratégia política. Quando eles entravam numa nação e dominavam aquela nação, eles pegavam os principais, pessoas importantes, que seriam importantes lá na capital. Então, esses judaítas que foram, vamos chamá-los assim, judaítas, que são parte da população de Judá, esses judaítas foram para um tal de Tel, uma cidade lá, uma região que a gente chama de Tel. Olha, Tel significa, dá a ideia de uma cidade destruída. E esses que foram para construir esta cidade que era apenas uma cidadezinha destruída, né? Sem ninguém morando. Por exemplo, Tel Aviv, que hoje é a capital política de Israel. Né? Veja, ele tem esse nome aqui, Tel. Né? Então, que foi uma cidade que foi construída em cima de uma outra. Né? Sempre essa ideia de algo que foi arrasado. Esses judaítas foram para regiões assim, lá na Babilônia. E a ideia era reconstruir para o imperador Nabucodonosor. Mas a grande questão que nos interessa é o impulso sobre essa universalidade e potencialidade da concepção de Deus para a história da religião. E o que acontece dentro deste cenário? É que muitos vão se perguntar, Deus perdeu a guerra para o Deus da Babilônia? Vocês lembram que a gente comentou aqui que as guerras eram guerras entre deuses? Não sei se vocês lembram dessa conversa nossa aqui. Então, nesse momento, a ideia é mesmo, que a concepção é a mesma. Aí surge o grande questionamento, porque agora é a derrotada, é a derrota final para aquilo que já foi Israel, né? Na época de Davi. Agora acabou tudo, acabou a brincadeira toda. Acabou o templo, acabou a ideia da monarquia, do rei, acabou a ideia da terra, né? O Haaretz, a terra, era um dom de Deus para o povo. A terra foi promessa desse Elohim a Abraão. Prometeu. E agora a terra, eles não têm mais liberdade dentro da sua própria terra. Então isso é o absurdo dos absurdos. Então isso significa que Marduk,
Isso significa que Marduk venceu a guerra contra Yahvé, Javé? Essa é a questão, é o questionamento deles. Quem é Marduk? Deus da Babilônia. Marduk é o Deus da Babilônia. Então a ideia agora, dentro desses impulsos, da consequência da atividade profética, essa concepção ela já começa a não ter mais sentido. Aí eu disse para vocês, olha, o texto de Gênesis 1, de 1 a 11, ele é terminado dentro da Babilônia, ele é terminado no período do exílio babilônico, que eles concluem. Por isso a ideia agora de um Deus, de um Elohim, Bará. Lembra que eu falei Bereshit Bará? Bará é criação. É um verbo hebraico que só é usado para Deus, o ato de criar. Então agora eles têm uma concepção de um Deus que cria todas as coisas. Então, a gente deixa de ter um Deus nacionalista, um Deus clânico, um Deus tribal, um Deus nacionalista. Aliás, vou colocar aqui 4 elementos, né? Deixa de ter um Deus de família, deixa de ter um Deus clânico, de um clã, deixa de ter um Deus tribal e deixa de ter um Deus nacional. Porque agora a ideia de Deus ela é universal. Ele cria tudo. Às vezes fica confuso, né? Você citou Gênesis de 1 a 11 e você está falando que isso não é lá de trás. É porque a Bíblia ela está dentro de uma continuidade funcional, né? Você não vai colocar a criação depois, por exemplo, da história do exílio, né? Não faz sentido algum. Você tem que colocar a criação no início de tudo. Mas a história da criação, ela é escrita em um período específico. Olha que coisa interessante. É escrita no sentido de ser compilada para pertencer àquilo que a gente encontra lá em Neemias capítulo 8, a Torá. Quando Esdras vai ler pela primeira vez a Torá para o povo, no pós-exílio. O que é a Torá? É o nosso Pentateuco. Nesse momento, a Torá, o Pentateuco já está pronto. Está terminado. Então, a ideia de Deus nesse momento, qual momento? No momento do exílio, isso resultado desse impulso teológico, profético, a ideia de um Deus universal. Então, a gente entra aqui no chamado monoteísmo. Só existe um Deus. Acabou. A partir de agora é isso. Tanto é que a partir desse momento, dentro da história do século VI, antes de Cristo, isso aqui é o século VI. É o período que ocorreu o exílio. A partir desse século VI antes de Cristo, nenhum israelita pode ser acusado de idolatria a outras imagens, criação de outras imagens, ir atrás de outros deuses. A história vai mostrar isso. Porque nesse momento, a partir desse momento, a concepção é de um Deus universal. Agora eles têm um problema ainda. Nesse período, que vai desde o século VIII até o século VI, nesses 2 séculos. Porque é o período dos grandes impérios mundiais. E os impérios mundiais são usados como ferramentas do próprio Deus. Olha que problema para eles. Porque eles entendiam que Israel prosperando significaria não a vontade de Deus, de fato é sempre a vontade de Deus, a prosperidade, mas que isso seria resultado da presença definitiva de Deus dentro da nação. E o que eles vão experimentar na prática é uma outra história. Eles vão ver uma nação estrangeira, aí na concepção deles, boa noite, uma nação pagã, uma nação idólatra, na concepção deles, uma nação que tem outros deuses, e eles vão
ver essas nações sendo usadas como instrumento de Deus. Aí eles vão pirar. Como pode uma coisa dessa? Por exemplo, Abacuque. Abacuque é deste século ainda, entre o século VIII e o século VI. Profeta Abacuque, profeta Naum. Naum ele vai trabalhar na Mesopotâmia, em Nínive. O profeta Abacuque, ele vai ver a sua gente a sua cidade sendo destruída pelos assírios. E ele fica indignado. Como que Deus permite isso? Um povo ímpio, um povo não sei o quê, e a gente que é, né, digamos assim, religiosamente correto, a gente está sendo destruído. Abacuque não entende, não compreende isso. Então, por quê? A ideia agora é outra. O conceito que vai ser criado, a concepção que se vai ter de Deus vai ser outra. Deus agora não é mais um Deus nacionalista. Não é mais um Deus, como eu falei, tribal. Não é. Eu estou falando de concepção, tá? Ah, que Deus deixou de ser assim? Não. É concepção humana sobre Deus. Tá? Isso, eu sempre falei para você, gente, isso é um processo dentro da história. Professor, mais uma pergunta. Pois não. A gente sabe que Deus é soberano, tudo acontece sobre a vontade dele. A gente sabe que... Tá ligado? Não sai não. Tá saindo não? Então fala. A gente sabe que Deus é soberano e as coisas Deus é soberano debaixo da vontade dele. debaixo da vontade dele. Nesse caso aí, a impressão que eu tenho é que Jesus veio para poder expor Deus para a humanidade. Correto. Essa é a ideia. Mas isso já estava acontecendo antes. O processo começou aí. Uhum. A impressão que eu tenho agora você falando. E está tudo sobre debaixo da vontade de Deus. Sim. Mas a gente consegue afirmar que se não acontecesse, por exemplo, o rompimento de Israel, Uhum. que foi o estopim para que viessem os profetas, Uhum. começasse a acusar o povo e a soberania. Se isso não tivesse acontecido, Deus ainda continuaria, né, teoricamente, limitado àquele povo ali? É claro De que, modo algum. E nunca Deus ficou limitado a eu Israel. digo assim, nesse sentido de... Não, eu entendi você. É perfeito sua colocação. Perfeito. Mas é bom que a gente entenda que Israel não é único. Não foi o único povo, preste atenção, porque a afirmação agora ela é forte. Não foi o único povo que recebeu a revelação de Deus. Não foi. Com certeza que não foi. O que a gente pode dizer é que Israel conseguiu, com o passar do tempo, filtrar, ter um entendimento desse Deus como ninguém. Isso a gente pode afirmar. Mas Israel não é. Todas as religiões são formas de ver Deus. Cada um abre a sua janelinha. Imagina você dentro de um prédio. Aí você vai, abre a janelinha e você olha para o céu. O outro já está lá, abre outra janelinha. Cada um vai ter uma perspectiva diferente de Deus. Entendeu? Mas todas elas, toda a humanidade, Deus sempre se revelou à humanidade. Nós somos privilegiados, porque enquanto cristãos, e você falou muito bem, temos em Cristo a revelação plena de Deus para a história humana. Está ali. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus, basta olhar para Jesus Cristo. As ações de Jesus Cristo, elas revelam as ações de Deus para com a humanidade. As atitudes de Jesus para com os homens do seu tempo mostram perfeitamente como aquele mispatim divino. Lembra do mispatim divino? Sedaká, que é justiça, o mispat, que é o direito divino, ok? Emet, que é a fidelidade, amor. A gente falou do Hesed também, que é misericórdia. O mispatim é a junção de tudo isso. É o ideal de Deus para uma nação. Israel foi essa nação escolhida, eleita por Deus para levar isso. E de fato Israel levou. Mas como você colocou muito bem, infelizmente, não foi talvez como deveria. Porque Deus trabalha dentro da liberdade. E Ele permite que você tome as suas decisões, suas atitudes. É evidente que sim, todos nós. Todos nós. Então podemos até quebrar a cara como uma decisão errada, equivocada nossa. Isso não significa que Deus não seja soberano sobre a nossa vida.
Significa que a gente tem a liberdade de tomar uma decisão, e a gente toma de acordo com a nossa própria liberdade. Por mais homem e mulher de fé que sejamos, mas, no final, a decisão sempre é nossa. Tá? Sempre é. Não é por obrigação que Deus nos dá, mas é pela liberdade que Ele nos dá, que a gente faz as nossas... Israel fez as suas escolhas. Mateus capítulo 21, versículo 43. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza seus frutos. Eu peguei este versículo porque ele está dentro de um contexto próprio, que representa Israel no sentido da sua... Ali é especificamente representado pela liderança da religião. Os sacerdotes, os escribas, os principais sacerdotes. Essa palavra de Jesus, por isso eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza seus frutos. Aqui dali se remete a Israel, mas é Israel enquanto essa liderança religiosa. Ela ali está chamando que a religião foi infrutífera, esses líderes. Jesus, quando entra em Jerusalém, no capítulo 21 de Mateus, ele vai ao templo. Até comentamos isso aqui na aula passada. E quando ele, em um dado momento, ele não vai pernoitar em Jerusalém. Enquanto ele fica em Jerusalém, ele não pernoita, não vai pernoitar. É um momento decisivo do cumprimento. Isso é programático, está no programa de Jesus Cristo. Ele vai terminar a missão dele em Jerusalém, daqui a pouco ele vai ser preso, vai ser crucificado. Enquanto ele está em Jerusalém, ele vai pernoitar lá na região, lá pelo Monte das Oliveiras, lá em Betânia, ele vai para lá, 3 quilômetros de Jerusalém. Ele anda com seus discípulos. Numa dessas saídas de Jerusalém, ele vê uma figueira. A figueira tinha tudo para produzir o quê? Frutos, figos. E ela estava o quê? Sem nada. É totalmente figurativo. Totalmente figurativo. E ele diz, quando ele vê a figueira sem fruto, ele diz que não produza mais frutos. E a figueira secou. Aqui dali é representativo. Quando eu digo é figurativo, que representa alguma coisa. A gente gosta de ler sempre a literalidade, né? Na literalidade. Mas há muita representação dentro das próprias narrativas dos evangelhos. Quem é a figueira? O Antigo Testamento usa a figueira para representar quem? Israel. Israel é figueira. Quando ele sai do templo e passa pela figueira, a figueira ela é associada, é atrelada à liderança do templo. Eles estão bonitos com as suas roupas lindas. Não tem fruto. Não dá nada. É a figueira. Por isso que ele logo em seguida, isso foi no início do capítulo 21, logo em seguida, quando ele fala ele vai falar de algumas parábolas, vai dar algumas parábolas, logo em seguida ele vai dizer isso. Eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e vai ser dado a um povo que produz os seus frutos. E povo aqui, o termo grego é etné, que seria etnia, mas, ou seja, ele tem um sentido muito amplo. Evidente que Mateus, isso é próprio de Mateus, só Mateus tem esse versículo, está se referindo à igreja mateana, né? Essa igreja que recebe, ao mesmo tempo, o privilégio de dar continuidade, porque Israel não conseguiu fazer, mas, ao mesmo tempo, ela é advertida. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza. Esse pronome aqui, ele está identificando que também, se não produzir, ok? Se for estéril, cara, a fila anda. Entendeu? Então, se não há quem clame, as pedras clamarão. Então, Deus, dentro da sua colocação,
Os profetas vão trabalhar isso dentro dessa universalidade de Deus, né? Então, Deus pode, inclusive, a gente pega Isaías 40 alguma coisa, 45 ou 46, e ele vai dizer que o imperador Dario, não é Dario não, vamos abrir aqui rapidinho, fugiu, em Isaías 46, eu não estava com esse versículo em mente, surgiu agora, não, é 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Isso aqui é do período exílio babilônico, lembra? O segundo Isaías, Deutero Isaías, vídeo aula passada. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro é o rei da Pérsia, é o imperador da Pérsia. Ele é ungido do Senhor. Isso aqui é do período babilônico, tá? Do período do exílio, pós-exílio, já caminhando isso aí. 45, versículo 1. Ele está chamando o imperador da Pérsia como ungido dele, o Messiá. Você está entendendo? Ora, porque Deus tem um projeto, um plano. E Ciro faz parte desse projeto de Deus, desse plano de Deus. Então a gente acha que a gente que é bonitinho, que é santinho, que Deus vai usar os bonitinhos e santinhos que nem a gente. Não. Evidentemente que não. Aliás, os profetas eles trabalham isso. Mas Jesus Cristo é sinistro, né? Ele é sinistro. Ele é demais. Eu amo o meu Cristo. Ele é demais, porque ele sabe lidar com essas questões, porque eram questões muito importantes para aquela época. Sabe? Essa coisa que Israel é o povo escolhido, é o povo eleito. Jesus quebra paradigmas. Esses modelos religiosos centenários, são tradições centenárias. E Jesus Cristo bate de frente com isso. Se você pegar aquele texto em que, no capítulo 8 de Mateus, vamos voltar a Mateus, rapidinho. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou dizendo. Dessa particularidade de nação, né, de Israel, Israel, que não sei o quê. Mateus capítulo 8. Isso. A partir do versículo de número 5. Vocês conhecem. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. A gente tem que entender a história. Quem é um centurião? É um cara estrangeiro. É um cara que trabalha para o exército de Roma. É um cara que comanda 100 homens, no mínimo. E esse cara é um cara que está lá na região da Galileia. Cafarnaum. O cara está lá. O cara... ele assim, é o exemplo mais nítido possível da figura do Império Romano. O Império é opressor. E o centurião, ele representa esse Império opressor. E o centurião vem a Jesus e pede a ele, implorando: Senhor, o meu criado, nem é para ele, é para o criado dele, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus responde: eu irei. Ele nem convida Jesus para ir na casa dele. E Jesus: não, eu irei lá curá-lo. Olha que coisa linda, né? Irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que coisa. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, olha o que diz aqui: admirou-se Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É a única vez em todo o Evangelho que Jesus
ele é usada essa palavra aqui para ele, essa expressão, admirou-se Jesus pela fé de um pagão. Aliás, perdoe-me, nos evangelhos tem 2 vezes essa palavra, admirar. Uma é positiva e outra é negativa. Aqui é o que? É positivo ou negativo a admiração dele? Então, abra rapidamente Marcos, capítulo 6. Vamos lá, já que a gente abriu, vamos encerrar esse negócio. Marcos 6. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali, ele, Jesus, não pôde fazer ali nenhum milagre, lá na terra dele, né? Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Agora, olha só, admirou-se da incredulidade. Se em Mateus capítulo 8, Jesus admira-se da fé de um pagão, um centurião, gente que não presta, em Marcos capítulo 6, Jesus também se admira, mas no sentido negativo, de quem é religioso. Quem deveria crer, não crê. E quem deveria não crer, crê. Então, não vem com essa história, porque eu sou povo eleito, escolhido do Senhor. Não vem com essa história, não, porque isso não funciona. Não funciona para Jesus. E a história demonstra isso. Aí eu peguei Mateus 21, 43. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produz os seus frutos. Lembra da árvore? Fruto aqui são essas ações, são essas atitudes que marcam o cristão que a gente é. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso tudo está na esfera dessa nova concepção de Deus. E agora eu passo para o segundo ponto, o segundo impulso. Alguma pergunta? Deu para entender? Porque eu viajo, vou para lá, venho para cá. É mais um comentário do que... Posso, rapidinho? Pode? Eu sempre escutei isso do povo eleito e sabia que era associado a Israel. Só que, olha bem para mim, zero identificação com Israel. E aí eu disse, não, mas como Israel pecou e tal, essa bênção se estendeu para todos nós e blá, blá, blá. Mas, no meu interior, ficava aquilo, né? Não rola muita conexão, não. Isso, fez assim com a minha cabeça agora, pá! Aquela libertação, sabe? Tinha crise até pouco tempo com isso. Mas meu tipo. Aham. Eu tenho cara de crente? Não tenho. Crente tem cara? Crente tem cara? Não, mas é a falta de conexão, mas, tipo assim, aquela falta de conexão que eu olho pro povo judeu e falo, cara, não tem nada a ver com aquilo. Então por que Deus me fez? Por que Deus fez o povo africano? Por que Deus fez o povo brasileiro? Se ele só queria um povo? Não faz sentido, entendeu? Perfeito. E aí isso fez... Universalidade, lembra ali? Universalidade é dentro desse sentido. Este é o sentido. Tá? Nós somos privilegiados. E deveríamos, mas esse privilégio traz responsabilidade. Lembra lá da Berite? Aliança? A gente está numa nova aliança. E essa aliança é com Cristo. Isso não nos exime das nossas responsabilidades, como parte do povo de Cristo. Eu falei na semana passada, e agora me lembrei rapidamente, quando ele desce da montanha, em Mateus capítulo 8, ele desceu da montanha. E a última coisa que ele vai falar antes de descer da montanha é sobre os 2 fundamentos, sobre tudo que ele ensinou lá no Sermão da Montanha, Jesus Cristo, em Mateus 8, do 5 até o 8, tudo que ele ensinou. E no final ele vai dizer o seguinte, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Ponto final. É isso. Não pratica. Então, a gente acha que ser cristão é aquele que nomeadamente é. Não é isso? Eu tenho que nomeadamente dizer que eu sou um crente, que eu sou um cristão. A gente acaba limitando esse universo. Porque ser cristão não é apenas você levantar a mão e eu te aceito, Jesus. É muito mais que isso. Também, mas muito mais.
Ser cristão está muito mais. Aliás, tem um livro muito bacana, que infelizmente não tem mais, de um grande teólogo alemão, Krung. O nome do livro é Ser Cristão. Ele vai falar sobre isso. Ele é um teólogo católico. Ele vai falar da salvação fora da igreja. Da salvação fora da igreja. Porque a igreja católica, e a gente, na rebaba da igreja católica, limita essa salvação à igreja, especificamente. Então, ele trabalha sobre isso. Não vou entrar aqui no âmbito da discussão. Oi? Ser cristão. E ele coloca que o que define o cristão é muito mais aquilo que ele faz do que aquilo que ele pensa. E isso, para mim, é formidável, porque é exatamente isso, e Cristo o tempo todo está mostrando isso. Para aqueles que são judeus. Entendeu? Se você é cristão, a obra tem que ser vista não por você falar, mas por você fazer. Como o pastor ontem estava falando. Você não pode dizer que carrega em si o Espírito Santo de Deus, mas não pratica isso em obras que eu digo, porque você só mostra que você é cristão, não é só falando, mas sim nas atitudes que você faz. Perfeito. A fala e a ação. Essas coisas caminham juntas. A gente não vai conseguir ser perfeito. A gente não vai conseguir fazer tudo certo. Evidente que não. Evidente que não. Mas existem princípios que passam a reger a nossa vida. E a gente trabalha em cima desses princípios. Aí entra a ação do Espírito Santo. Na nossa incapacidade, né? Na nossa ignorância. É muito trabalho para ele, né? E ele vai ter que trabalhar muito. E na minha vida, então, ele trabalha muito. Né? Na minha e na de todo mundo. Né? É verdade. Então, o segundo impulso aqui dos profetas vai estar no sentido da responsabilidade pessoal e moral. Esse é o segundo impulso. A gente está cansado de ver isso nos profetas do século VIII. O tempo todo. O tempo todo. Cara, você está lá numa cama de marfim, linda, mas olha o custo disso. Isso foi a opressão. Isso resultou porque você oprimiu alguém. Troca-se um pobre por um par de sandália, Amós. É absurdo. Os caras trocam um pobre por um par de sandálias. Responsabilidade social. O pobre por um par de sandálias. Profeta Amós. O pai, aqui estou parafraseando, transa com a mesma mulher que o filho. Está falando de moralidade. Mas não é. Porque uma coisa ruim uma coisa que eu tenho visto e que causa muito problema, e é o que você colocou, eu não tenho cara de crente, e você trabalhou a sua ideia. É a coisa chamada moral religiosa. Não é dessa moral que eu estou falando, não. A moral religiosa é aquela que nos enquadra. É aquela moral que coloca um uniforme na gente. Estereótipo. Entendeu? Vai nos dar uma uniformidade. Não é isso. Cada um é uma pessoa singular. A moral religiosa ela está limitada a uma determinada região e a uma determinada cultura. O que foge daquela região e cultura é imoral para aquela gente. Então, a moral religiosa, se ela não for bem trabalhada, ela causa mais problemas do que resolve. Entendeu? E o que a gente vê é isso.
nas nossas discussões igrejeiras, de não sei o quê, é em cima de uma moral religiosa. É diferente dos valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus é uma outra história. Entendeu? Ah, por exemplo, vou falar de moral religiosa. Na música. Né? Que você vai me ver no palco, né? Não tem uma música assim que fez maior sucesso aí? Não? Então coloca um indivíduo que foi, tadinho, foi vitimizado, né? Mas Deus foi lá e colocou ele agora numa posição de destaque, e agora ele vai mostrar para o outro que Deus deu vitória a ele. Gente, isso é de uma estupidez moral religiosa. Em termos de música. Aí você pega uma música dessa, uma letra, e é uma música que a gente canta isso na maior tranquilidade possível, sem se dar conta. Há os profetas aqui para nos dizer, né, os absurdos dessas músicas, né, das letras. No sentido poético, até a gente deixa passar, mas aí beira o absurdo. É como Israel. Né? Ele quis estar dentro de uma prosperidade diante das outras nações, que as nações pudessem enxergar Javé a partir de Israel e da sua prosperidade. Mas, os profetas vão dizer, não é só isso, não, tem outras coisas que vocês precisam mostrar e que vocês não estão mostrando. E que são muito mais importantes. E vocês não estão fazendo. Então, a gente quer mostrar que Deus é com a gente pelo carro que a gente anda, que Deus é com a gente pela família que a gente tem, que Deus é com a gente pelo salário que a gente possui, pelas bênçãos que a gente conseguiu. A gente deve mostrar que Deus é com a gente quando a gente está lá no bagaço. Na pior possível. Aí que eu quero ver, cara. Aí você tem que mostrar que a sua fé. Como que você vai mostrar a fé quando você nem precisa fazer uso? Tá tudo bem, você vai mostrar o homem e a mulher de fé que você é? Fala sério, não vai. Agora, quando a coisa aperta para você, aí é que é nessa hora que você vai mostrar. Então, essa questão de responsabilidade pessoal e no quesito moral que eu falei aqui, que não é uma moral religiosa, mas é dentro de um princípio, aí eu vou colocar uma questão idealizada. É dentro de um ideal divino mesmo. É um ideal divino. E esse ideal divino, eu volto ao Mispatim, porque ele norteia, a partir de agora, tanto é que os impulsos são trabalhados em cima desse ideal, desse Mispatim. A justiça, o direito divino, a misericórdia, o amor, tudo isso para trazer o shalom. É isso, trazer a prosperidade para Israel. Então, se não tiver responsabilidade pessoal, na aula passada eu falei, essa responsabilidade pessoal, ela demonstra a sua responsabilidade com a Berite, a sua relação de aliança com Deus. Ela é determinante na sua ação com o outro. Se a coisa não acontece na sua relação com o outro, aula passada, como vai acontecer diante de Deus? Para com Deus. Então, essa relação que eu chamei de horizontal, né? Uma relação horizontal, ela identifica a sua relação verticalizada. Então, às vezes, a gente espera que um cristão faça isso. Aí Jesus, na parábola dele, né, para o nomicós da lei, nomicós, para quem não conhece, não sabe, é o doutor da lei. Ele é como se fosse um legista. Já viu o médico legista? Ele abre o cadáver para ver as razões pelas quais aquele indivíduo morreu. O legista vai fazer isso. O nomicós é como se fosse isso, o doutor da lei. Ele vai abrir as entranhas da lei para saber aonde você errou. Aí ele quer pegar Jesus, né? Aí Jesus conta a parábola para ele, Lucas 10. Né? O cara foi lá assaltado, ficou na beira do caminho, aí vem o sacerdote, passa largo, né? Vem o levita, passa largo, aí vem o samaritano. Lembra do centurião de Mateus? Cara que é mal visto, que é um pagão. A ideia é a mesma. É um samaritano. O samaritano
há um problema sério entre os judeus e samaritanos. E como os judeus olham para o samaritano, desdenho dos samaritanos. É gente que não presta, é gente misturada, é gente que perdeu a pureza. E justamente o samaritano vai fazer o papel do acolhimento, do abraço, entendeu? Vai fazer o papel da responsabilidade pessoal. Isso aqui caberia à religião. Esse é o papel da religião, representado ali pelo sacerdote e pelo levita, porque os dois estão envolvidos diretamente com a ideia da ordem do culto. E eles não estão nem aí, então para que fazer essa porcaria de culto? Opa! Tá, desculpa, perdão. Vai, não peques mais. Porcaria de culto, no sentido, isso lá, lembra de Isaías? Amós, né? Esses cânticos intrépidos, né? Não é que ele fala? Esses cânticos, quem disse para vocês que eu quero isso? Isso não me move, não me comove. Então, o sacerdote lá que deveria estar fazendo, né? É a razão do ofício dele. E ele é justamente o que não está nem aí. Aí Jesus, então, e veja a pergunta do nome código, do doutor da lei. Pergunta sobre o que fazer para herdar, para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Aí Jesus diz para ele, né, antes da parábola, o que a lei diz? Aí ele vai falar, ele pega lá um texto de Deuteronômio, outro de Levítico, nos dois vai dizer, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, então faça isso. Você quer entrar no reino de Deus? Faz isso. O que a gente diria então? Para alguém que quer entrar no reino de Deus, ó, você vai à igreja, tem que aceitar Jesus, depois se batiza, depois... A gente vai dar uma série... Não é que estejamos errados não, tá? Eu estou falando de uma dimensão maior. Essa dimensão pequena é essa. Essa é a dimensão cultural religiosa. Para Deus é muito mais amplo. E não sou eu, é Jesus que diz para ele, vai lá e faz isso. Faz isso o quê? Ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Cara, se você ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, você não tem como errar. Você vai praticar o quê? O mishpatim divino. E na sua atitude, ela vai representar o quanto Cristo está com você. Porque não é uma coisa apenas verbalizada, é também. Mas é uma coisa também realizada em atos concretos. Aí ele vai perguntar, então, para pegar Jesus, quem é o próximo dele? É o pleison, palavra grega, pleison, próximo. Quem é meu próximo? Aí Jesus entra com a parábola. E com a parábola, Jesus dá um tapa na cara dele, né? Ele não tem mais o que dizer. Porque este é o papel. Então, eu diria que o bom samaritano, o samaritano, aquele estrangeiro, aquele pecador miserável, é o que representa a igreja. É o que nos representa. Entendeu? Muito diferentemente da figura do sacerdote e da figura desses indivíduos. Estou dizendo isso tudo para vocês porque isso é uma construção que começa lá com os profetas, desta responsabilidade e desta questão moral idealizada por eles. É dentro desse aspecto. Não é essa moral estereotipada que você se referiu. Não é isso. Não é isso. Não é. Ok? Oi? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Eu não estou aqui para desfazer nada, não, tá? Desconstruir nada, não. Eu estou aqui para a gente pensar. É reflexão, gente. Isso muda o nosso modo de ver as coisas. É o modo da gente se ver. Na hora que a gente se vê de forma diferente, a gente vê o outro de forma diferente. Entendeu? Ah, vamos por terceiro então, porque o tempo não para. O terceiro, a aliança com Deus. E ela vai estar na chamada conversão. Ó, eu estou falando isso aqui, porque isso aqui, vou botar o termo hebraico para conversão, né?
Isso aqui é específico a esses profetas. Deixa eu me lembrar aqui. Vou lembrar do termo hebraico. Lembrei. Fazer um techuvá. Aí, serve para aquela pregação. Fazer um techuvá. Você precisa fazer um techuvá. Na realidade, isso aqui está dentro daquela ideia de mudança, que no grego é metanoia. Isso aqui é hebraico, tá? Techuvá. Metanoia. Alguém sabe o que é uma metanoia? Meta e noia. Mudança de mente. A aliança com Deus, ela está diretamente ligada com uma mudança, com uma conversão. Vamos abrir Isaías rapidamente. Isaías, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso. Não, capítulo 1. Olha só. Lá pelas tantas, no versículo de número 17, depois do profeta trazer todos aqueles oráculos, né? Aliás, oráculos de condenação, não, perdão. Todas aquelas denúncias, não oráculos, denúncias sobre o culto hipócrita lá de Jerusalém, ele vai dizer no versículo 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aqui ele está falando de uma mudança. Aprender. A mudança, ela vem pelo aprendizado. É um novo conhecimento. Tá, eu vou trazer algo melhor. Vamos abrir em Oséias. Deixa eu só abrir aqui, porque a minha não é ainda modo antigo ainda. Tem que procurar o profeta Oséias. Vai lá, capítulo... Eu já vou no final, capítulo 14, mas a gente pode ver isso em vários lugares, tanto em Isaías como Oséias, em Amós também, mas eu vou pegar aqui agora Oséias. Depois do livro do profeta Oséias, Oséias é um livro maravilhoso, né? E ele começa, depois de tantas denúncias, assim como Isaías, sempre há um chamado final, né, a resede divina. Lembra de resede, que é a misericórdia de Deus? No capítulo 14, versículo 1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos, versículo 2, ao Senhor. Exatamente. Então, aqui em Oséias, a gente tem também a mesma ideia. Por exemplo, capítulo 6, ainda em Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor. Então, a ideia é essa, é de retorno, é de mudança fundamental, né? De caminho. Por aí vai. A ideia do techuvá é a ideia dessa mudança, é a ideia da conversão. Conversão, vamos entender o que é uma conversão, rapidamente. É mais ou menos isso daqui. Terceiro, a aliança com Deus. Conversão.
Nós somos seres de escolhas, estávamos falando sobre isso. Somos seres de opções, tomamos uma opção, uma decisão. Mas existe na nossa vida uma decisão ou uma opção que ela é fundamental. Ela vai reger todas as demais. Entendeu? Há uma opção que eu vou chamá-la de opção fundamental. Decisão fundamental, o nome que você quiser dar. Já vou encerrar. Essa decisão fundamental acontece num momento na nossa vida que, a partir daqui, muda o nosso sentido. É uma mudança fundamental de sentido de vida. É mais ou menos o que seria a metanoia, né? Uma mudança de mente. E essa mudança fundamental de sentido, ela agora vai ser regida de uma outra maneira, diferente das anteriores. Então, o que os profetas, como Oséias, como Isaías e outros, estão querendo é que essa mudança de sentido, ela ocorra. Não adianta ficar oferecendo pombinho em sacrifício a Deus. Isso não é suficiente. Não adianta ficar fazendo oblação, holocausto. Isso não é suficiente, diz Amós. Para com esse negócio de derramar azeite. Isso não resolve nada. Quem disse que eu gosto de sangue? Disse Isaías. Tudo. Tudo. Porque ali você está tratando da religião. Exato, obediência é o que eu quero. O que eu quero é isso, ó. Mudança de mente. Não adianta. Então, esses 3 impulsos, eles mudaram a história da religião. Mas, infelizmente, nada é perfeito quando se trata de pessoas humanas como nós, né? Então, mas houve uma reviravolta na religião judaica, na religião javista, houve uma reviravolta, mas essa reviravolta ainda precisava de um outro impulso maior. Vai entrar aqui um 4º impulso. Que nome vocês dariam a esse 4º impulso? A gente praticamente está encerrando a aula hoje, né? Dá para acrescentar? Eu falei, essas mudanças são importantes, mas não foram suficientes. Tem que ter algo mais que é capaz de mudar isso daqui. Sim, está aqui, na mudança de sentido. O que vocês colocariam como... E que, de fato, os profetas, eles preconizaram isso. Sim, tudo isso. Mas esse nascer de novo, quem entra aqui dentro desse cenário? Jesus. A aliança em Cristo, né? A aliança em Cristo, ela engloba tudo isso. Ela dá um novo sentido a tudo isso. E ela é de uma forma efetiva para a humanidade. Ela acaba até extrapolando até uma aliança. Se torna algo mais, não tem mais véu separado. Sim, mas agora é uma nova aliança. Sim. É uma nova aliança no seu sangue, né? Paulo vai dizer, no dia eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, no dia em que ele foi traído, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. A nova aliança, ela é feita através da entrega. O próprio Deus que se dá inteiramente a favor da humanidade. E essa entrega dele não é porque você é bonzinho e bonitinho. Entende? Ele se entregou porque não havia outro jeito, outra maneira. A gente não alcançaria esta como você falou, né? O véu, né? A gente não alcançaria essa presença de Deus se não fosse pela entrega dele. A gente não alcançaria essa transformação se não fosse pela entrega dele, porque tudo que faríamos aqui seria sempre suficiente, e às vezes nos é realmente suficiente,
Às vezes nos é, porque a gente ainda está atrelado a muitas coisas que precisam mudar, não de Deus para nós, que já aconteceu efetivamente em Cristo Jesus. Mas agora diz respeito à continuação dessa metanoia em nós. E metanoia não é um momento em que você levanta sua mão ou você se decide por Cristo. Metanoia é um processo que nos acompanha para sempre. É um processo de mudança constante na nossa vida. E a hora que a gente acha que não precisa mudar mais, aí volta a estaca zero, né? O processo tem que começar tudo de novo. Olha só, semana que vem é a apresentação do trabalho. O que vocês vão fazer? Podem ser 2, mas como a gente só tem... Ela até me sugeriu fazermos em equipe de 3. Eu até sugeri isso na aula passada, realmente. Mas eu estou vendo que a gente vai ficar sem tempo, porque tem mais alunos aqui, não são só vocês. Então, eu vou até aceitar 3, mas os 3 têm que participar. E o tempo não pode passar de 10 minutos. E eu quero a participação de vocês. Escolha um profeta e coloque no grupo, para que ninguém repita aquele profeta. É preciso colocar lá no grupo do WhatsApp. Escolha primeiro, decide aí com 2 colegas, escolha um profeta e vai lá. O que vocês vão fazer? No material que eu passei para vocês, não precisa pesquisar na internet. Tem muita coisa ali. Então, aquilo dali deu trabalho de escrever, há muito tempo atrás. Então, pega ali, tem muita coisa ali que hoje eu... Mas a gente sempre, graças a Deus, né? A gente sempre está evoluindo um pouquinho, né? Às vezes a gente está involuindo, esse é o problema. Mas pega aquilo que dali, por exemplo, se quer falar sobre o profeta Abacuque, vai lá, pesquisa ali no livro que eu passei para vocês, é coisa rápida, vem aqui. Sim. Não precisa me trazer por escrito, você vai compartilhar com a gente aqui, tá bom? A sua leitura.